pode orar comigo? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por cada contribuição na tua casa, Pai. Agradeço, Senhor, pela vida dos irmãos, Senhor, que contribuíram, Senhor, deram, Senhor, a parte que lhes é devida, Pai, para a obra, Senhor, da tua casa, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Amém? Vocês estão bem? Amém. Eu agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui, dando continuidade a essa série que nós estamos falando de missão, visão e propósito. E engraçado como Deus ele trabalha, né? Essa mesma mensagem que eu vou pregar hoje, eu acho que os irmãos sentiram falta de bastante jovens na semana passada. Essa mesma mensagem foi a primeira mensagem que nós ouvimos no camp na sexta-feira quando a gente chegou. E eu queria começar com uma pergunta para os irmãos pensarem. Qual é o nosso alvo? Pensa aí, no seu coração. Qual é o nosso alvo? A gente sabe que nós lutamos constantemente com os nossos desejos, com a nossa carne. Lutamos contra as potestades do maligno, contra as trevas. Porque nós sabemos que um dia nós veremos o Senhor face a face. Esse é o nosso primeiro alvo. Nós também sabemos que a nossa luta é contra o avanço das trevas, para que nós consigamos tirar as pessoas do caminho da condenação do inferno. Nós lutamos para que cada vez mais pessoas venham ter a salvação. Aqui, como o pastor Enéas acabou de falar, pessoas estão sendo perdidas cada vez mais, estão se perdendo cada vez mais, e o foco da igreja é conseguir alcançar essas pessoas. E a nossa luta também é para conseguirmos cada vez mais ser parecidos com Jesus. Sermos discípulos maduros e conseguir gerar outros discípulos. E hoje eu vou falar sobre como nós podemos nos tornar um discípulo maduro. Eu queria que os irmãos abrissem em João 8:31. Nós vamos estar lendo até o 47. E diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo, ele não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eles protestaram: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Jesus lhe disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem o meu discurso? Porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creram em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creram em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Pai. Que a tua palavra neste momento, Senhor, venha ministrar em cada coração, Pai. Que a tua voz, Senhor, venha ser ecoada neste ambiente, Pai. E aquilo que os teus filhos precisam ouvir, Senhor, seja dito, Pai. Te peço, Senhor, que abençoe e te agradecemos pelas suas escrituras, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é boa, perfeita e agradável. Amém. Bom, aqui nesse texto é muito importante porque nós vemos aqui
o que é e o que não é ser um discípulo maduro de Jesus. Nós vemos, por um lado, os judeus que achavam que para ser discípulo de Deus, você tinha que ser da descendência de Abraão. Uma descendência física te garantia um lugar que você era discípulo de Deus. Mas nós vemos Jesus contradizendo essa verdade. Ele diz: se vocês querem ser discípulos de Deus, vocês devem ser meus discípulos. Se vocês querem ser discípulos de Deus, vocês têm que seguir os meus passos, crer na minha palavra, porque eu sou Deus. Isso aqui é muito forte porque nós partimos da ideia central que para ser discípulo de Deus, nós temos que crer e seguir, confiar nas palavras de Jesus. Então, um discípulo maduro, ele sabe que a obra de Deus em si nunca vai terminar. Em Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entendamos que aquele que começou a boa obra em nós, esse é o Espírito Santo. E ele vai continuamente produzir transformação. A vida do crente é assim. Ele sempre terá algo novo. A obra nunca vai ser terminada. Sempre vai ter algo novo. E graças a Deus por isso, amém? Graças a Deus que a obra não vai terminar até o dia do Senhor voltar. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, a obra está continuamente trabalhando. E amém por isso. Sabe, nós devíamos sentir gratos, nós devíamos sentir honrados por poder fazer parte do crescimento do reino de Deus aqui nessa terra. Nós deveríamos, acordar cada dia: Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor me encontrou. Eu estava no caminho errado, mas o Senhor me colocou na trilha certa. E agora eu estou podendo fazer parte de um crescimento da igreja do Senhor. Eu estou podendo fazer parte da obra do Senhor. Eu ouvi isso no camp, esse cara que falou isso foi muito sábio. Imagina você chegar no céu, encontrar com os discípulos e falar assim: como é que foi ver Jesus multiplicando? Como é que foi ver Jesus curando o cego na sua frente? Como é que foi ver Jesus andando sobre as águas? Aí eles falam assim: nossa, foi muito bom, foi top. Mas e você? Eles te fazem essa pergunta: e você? Como é que foi ter Jesus habitando dentro do seu coração? Como é que foi ter Jesus podendo usar a sua vida para você curar outras pessoas? Porque nós vimos Jesus fazer isso, mas às vezes nós não curávamos. Nós vimos Ele andando sobre as águas. E eles te perguntam: como é que foi? E você fala assim: foi bom. Eu chorei em alguns cultos, eu me arrepiei nos louvores. A obra do Senhor tem que ser muito mais que isso. A obra de Deus não é só vir num culto, assistir um culto, que bênção que é. Mas ela tem que ser mais, sabe? A vida do cristão não pode ser uma vida natural. A nossa vida não pode ser uma rotina diária, uma coisa natural. Nós temos que viver o sobrenatural todos os dias. E esse sobrenatural ser o nosso natural. Sabe, esse último fim de semana foi um marco na minha vida, porque às vezes nós estamos tão no momentâneo, que esquecemos: eu tenho Jesus habitando em mim. E Ele falou que a gente poderia fazer coisas maiores do que Ele fez. O que nós estamos fazendo com isso? Um discípulo de Jesus, ele entende que o processo ele está sempre acontecendo. Sempre está num processo. Você às vezes está vivendo um processo, acaba um, começa outro. E às vezes nós reclamamos tanto, né? Oh Deus, acabei de passar por uma prova, estou passando por outra. Oh Deus, por que isso? Mas em 2 Coríntios 3:18 diz assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa frase, estamos sendo transformados, ela significa que a transformação é uma transformação contínua, ela está sempre acontecendo. Você vai estar sempre vivendo um processo. E olha, eu digo por mim, graças a Deus que eu vivi os processos. Graças a Deus por cada processo que eu passei, porque senão talvez eu nem estaria aqui hoje. E além de entender a importância que é estar sempre passando de um processo, nós temos que entender que o processo em si é importante.
A dor, ela vai ser necessária às vezes. A renúncia, ela é essencial. Não existe um processo sem renúncia. E às vezes essa dor que você sente, às vezes você não entende agora. Você fala, Deus, mas por quê? Por que isso aconteceu? Me dá mais promessas, me dá mais bênçãos, me dá mais portas, me dá mais isso, me dá mais aquilo. E às vezes o Senhor, Ele está lá com aquelas promessas, aquela lista de promessas todas para nós. Mas sabe o que impede? Às vezes o nosso preparo. Às vezes o Senhor, Ele está com tantas bênçãos para você, mas Ele olha para você e fala assim, meu filho, mas você não está preparado para isso. Aquilo que eu tenho é tão grande, mas tão grande que se eu te entregar na sua mão agora, você vai estragar, você vai perder isso. Então a minha oração, depois que eu entendi isso, começou a ser diferente. Eu não falo, Deus, me dá mais isso, me dá mais isso, me dá mais aquilo. Eu falo, Deus, me prepara para aquilo que o Senhor vai me entregar. Me prepara para aquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos, mas eu ainda não estou preparado, eu sei disso. Senhor, me prepara, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai trazer para nós. E o processo, ele é importante. A caminhada cristã, uma caminhada madura, é entender isso. Não é muitas das vezes passar pelo processo reclamando, falando mal. Nossa, menina, mas o meu trabalho está assim. Nossa, mas a minha faculdade está assim. Nossa, mas o meu relacionamento está assim. Às vezes nós queremos, surtar. A expressão, surtar na frente de todo mundo. Sendo que o momento de surtar, de desesperar, é dentro do seu quarto com a sua porta fechada. Isso às vezes a gente não quer fazer. Às vezes nosso colega do lado a gente fala, nosso irmão a gente fala. Mas às vezes o momento que Deus, Ele quer que você abra o seu coração, fala, Deus, está difícil. O processo está assim assado. Não é com a sua irmã, que você ama muito, mas é com Ele. Ele quer que você feche a porta do seu quarto e fala, Deus, eu não aguento. Deus, eu estou assim. Porque Mateus 6,6 diz, feche a porta do seu quarto e fala com seu pai, que está em secreto, e Ele te honrará. Mas também entender que o processo, nós temos que sim, que desesperar na presença do Senhor, mas não quer dizer que nós precisamos passar por ele sozinhos. Graças a Deus nós temos uma igreja que ela preza por ferramentas e formas de fazer você crescer a nível espiritual. Nós temos os nossos cultos que nós vimos os nossos irmãos, nós adoramos juntos, nós ouvimos palavras poderosas. Nós temos os nossos GEs, onde que nós podemos, um momento mais íntimo, onde nós podemos partilhar a palavra do Senhor, nós podemos contar nossos testemunhos, nossas dores. Eu queria honrar uma jovem do meu GE que fez uma dinâmica essa quarta-feira, ela não está aqui. Mas ela falou para cada um de nós escrever num papel algo que tivesse nos doendo ainda. Ou alguma pessoa que a gente não conseguiu perdoar. Cada um escreveu. Eu achei que, legal, vai ser isso. Ela não se contentou com isso não. Ela falou assim, me dá os vossos papéis, a gente vai colocar numa caixa. Toda a célula a gente vai orar por essa caixa. Todas as dores, todas as mágoas, todo o perdão que ainda falta ser liberado. Talvez ela mesma precisava disso. Eu mesma precisava disso. Outras pessoas precisavam disso. Então, Deus, Ele nos dá a forma, de conseguir passar pelo processo de uma forma mais fácil. Ele nos dá ferramentas. A gente pede tanto, mas Ele está lá em cima falando assim, eu também quero mais de você. Eu também quero mais de você. Me dê mais, me dê mais, me dê mais. Nós temos os nossos cursos da igreja, nós temos professores incríveis que nos ensinam. E nós, o que estamos fazendo com as ferramentas? E o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos dá para nossas mãos? Será que estamos vivendo essa vida simplesmente assim? E tá bom, é isso. Tá bom, para mim, e nos domingos tá legal, na célula tá legal. Mas Ele tem algo tão grande para cada um de nós. Se chegarmos no céu e a nossa resposta for só chorei, me emocionei num culto, que vida triste que tivemos. Que vida triste que tivemos. O Senhor, Ele tem tanto para derramar sobre a sua igreja. Eu queria que nesse momento você colocasse sobre os pés. Eu espero que essa mensagem, de alguma forma, tenha falado no seu coração. Talvez há algo que você hoje precisa mudar. Talvez há algo que hoje você precisa sair daqui e começar a fazer de uma forma diferente. Deus, mas eu não sei. Deus, eu tenho medo.
Comece a orar por coragem neste momento. Comece a orar por ousadia, por oportunidade. Mas não viva a sua vida de uma forma natural. Não. Busque o sobrenatural. Busque entender o processo. Busque entender que tudo faz parte do seu crescimento espiritual. Comece a abrir os olhos de outra forma. Comece a se desesperar dentro do seu quarto. Comece a falar com seu pai, buscar mais o seu pai, porque não adianta isso tudo se nós não tivermos a busca constante do Senhor. E Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te peço, Pai, que essa palavra venha ter tocado, Senhor, no coração do irmão, da irmã, do jovem que precisa ouvir isso, Pai. Senhor, nós não queremos viver no raso, nós queremos ir mais fundo na Tua presença. Porque nós cantamos, Senhor, que a Tua presença é a melhor coisa. Sem a Tua presença não somos nada, Pai. Então, faça-nos entender isso, Pai. Faça-nos, Senhor, despertar os nossos olhos. Porque tem pessoas ao nosso lado morrendo, tem pessoas ao nosso lado precisando do Teu Evangelho, tem pessoas ao nosso lado, Senhor, precisando de um abraço, Senhor, de um carinho, Senhor. Tem pessoas precisando de ouvir que Jesus, Ele liberta, que Jesus, Ele transforma, que Jesus, Ele salva. Pai, então nós oramos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Toca nos nossos corações, Pai. Nós queremos, Senhor, viver o extraordinário, nós queremos viver, Senhor, no processo, Senhor, nós queremos continuamente, Senhor, estar evoluindo espiritualmente, Pai. É isso que nós te pedimos, Jesus, e te agradecemos. Amém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma vez, ó Pai, podemos te adorar em Tua casa, ó Pai, e nos rendermos a Ti, ó Pai. Eu agradeço por cada vida que aqui está presente, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações, ó Pai, através de minha vida, ó Pai. Abençoe a vida da Júlia que pregou, abençoe a minha vida, ó Pai, para falar à Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço. Queria convidar a igreja a tomar os seus assentos, por favor. Irmãos, a Júlia pregou agora sobre um tema
muito importante nas nossas vidas, que é como ser um discípulo maduro de Jesus. E ela falou algo muito importante, que é entender o processo. Todos nós estamos no processo de discipulado. Estamos num processo de amadurecer em Cristo, amadurecer em Jesus. E algo muito importante que ela falou foi fechar a sua porta. O Mateus 6,6. Muitas vezes a gente recebe muita coisa do mundo e a gente não sabe o que fazer com isso. Mas o Mateus 6,6 está aí para estes momentos. É você fechar a porta e falar com Deus, entender o processo. Mas algo ficou em aberto. A gente passa por esse processo, a gente vira um discípulo e depois disso, o que a gente faz? Um discípulo maduro de Jesus, ele é um discípulo fértil. O que significa? É um discípulo que gera outros discípulos. E é natural, quando um ser vivo cresce, ele tem a capacidade de se reproduzir, tem a capacidade de encher a terra, é a capacidade de todo ser vivo. Um filho, ele cresce, se torna um pai para gerar outros filhos. E assim também é na nossa caminhada cristã. Ou seja, um discípulo, quando ele está no ápice, ele transborda. É como um copo, a nossa vida é como um copo. Nós temos que nos encher de Cristo, ser discípulo de Cristo ao ponto de tornarmos e fazermos possível de tornar outros discípulos para Cristo. O ponto seria, todos nós somos uma semente. E há um jovem, um adolescente na minha célula que ele faz isso muito bem no Instagram dele, e ele vai saber falar isso melhor do que eu, mas não é muito difícil. Todos nós somos uma semente de uma árvore. Nós temos que ser plantados, nós vamos ser sufocados, nós vamos morrer para nós mesmos, para assim gerar um broto. Esse broto é vindo do Espírito Santo. Esse broto vai ser gerado em nós. Assim como nós deixamos morrer por nós mesmos e vivemos para Cristo, nós nos tornamos uma árvore. E a árvore, quando ela cresce, ela é regada, ela é alimentada pelo sol, ela recebe a luz solar. Tudo isso faz parte do processo. E quando ela chega no ápice, ela cresce, ela então gera frutos. E esses outros frutos geram mais sementes. E assim é o processo. E o processo do discipulado é a mesma coisa. E o primeiro passo para estarmos, então, com a mente fixada para gerar discípulos esteja comprometido com o processo da igreja para gerar discípulos. O primeiro texto que eu queria ler se encontra em Tiago 4:8, que diz bem assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Este texto é um texto breve, mas fala de algo que Deus quer e outra coisa que Deus não quer. A primeira coisa é o que Deus quer de nós, que nós nos aproximemos dEle. Deus busca essa intimidade de nós, a cada dia. E a Júlia disse, e complementa muito bem, que é o Mateus 6,6, essa intimidade de você chegar no seu quarto, se derramar aos pés do Senhor. E outra coisa que Ele não quer é uma mente dividida. A parte B e C do versículo fala isso, que você que tem a mente dividida, purifica o seu coração. E você está inserido dentro desse processo da igreja para gerar discípulos, é como um atleta. Um atleta, ele não acorda em um dia e fala que vai ser um campeão. Um jogador de futebol não acorda um dia falando que vai marcar 50 gols em 3 jogos. Não é assim. Tudo isso é parte de um processo. Eles passam por um processo de treinamento, eles passam então por uma lista, inscritos em um plano de treino. Ele entra então no processo de treino diário, de disciplina, de comprometimento, de acompanhamento. E o ser discípulo é ser parte desse treino, é se inserir nesse treino espiritual. É você adorar, é você amar pessoas. Como a Júlia disse, nós adoramos nos cultos, nós amamos no GES, aprendemos nas escolas bíblicas e, por fim, servimos na casa do Senhor. Tudo isso é parte do nosso processo. E ao seguirmos esse processo, então, nós vamos gerar discípulos. Discípulos se formam na rotina do compromisso, não na emoção do momento. Você não chega e fala que vai gerar 50 discípulos amanhã. Você trabalha para gerar 50 discípulos amanhã. É tudo um processo. E a segunda parte do meu ponto, ele diz bem assim: trabalhe dentro do processo da igreja. E o texto que eu vou ler se encontra então em Hebreus 13:17, que diz bem assim: obedeçai aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, estarmos comprometidos com o processo trabalhado, um processo que demora tempo, um processo que os pastores pensam ao longo do tempo, isso é difícil. Mas nós temos que trabalhar dentro desse processo. O processo foi pensado para toda a igreja, pela nossa liderança. Ou seja, amar, aprender, adorar, tudo isso faz parte do processo e a visão da nossa igreja.
E tudo que se vai contra isso, sai do alinhamento, sai da orquestra, se torna ruído. É como uma orquestra, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver uma orquestra, como funciona, mas são vários músicos tocando o que eles estão preparados para tocar. Cada um deles treina no secreto, cada um treina no seu processo individual, mas se não tiver ali então um líder, eu tenho aqui o nome específico, o regente, o maestro, o regente, se não tiver o regente ali, vira tudo uma bagunça, cada um toca no seu ritmo, quando quer, no momento que quer. E trabalhar fora da igreja, gerando discípulos fora da igreja, isso atrapalha na visão. Por isso que temos pastores abençoados que fazem isso por nós, de nos reger. Cada um aqui tem um dom, cada um tem um chamado. E o pastor, ele enxerga isso para nós, para gerarmos assim cada vez mais discípulos para Deus. Essa é a missão do pastor. E trabalhar, então, no processo da igreja é estar debaixo dessa autoridade dos nossos pastores. Para que assim a gente faça isso com alegria e não gemendo, não sentindo dor do que estamos fazendo. Isso é algo muito importante e que demora para a gente entender, né? Muitas vezes a gente chega, se converte e pensa, eu não vou fazer o que o pastor está me chamando para fazer porque não sinto que seja para mim. Mas se o pastor enxergou isso em você, é porque ele vê algo em você. Ele vê que você tem o poder de então plantar sementes. O pastor enxerga esse tipo de coisa na nossa vida. E a conclusão óbvia é isso: trabalhar fora do processo é errado e não gera discípulos. Para gerar discípulos, cada um de nós tem que estar comprometido com o processo e estar participando desse processo. É o que a Júlia disse. Mas como a gente vai fazer isso? Como a gente vai levar então aqueles que ganhamos para o discipulado? Como a gente vai ganhar? Como a gente vai gerar um discípulo a partir das vidas que ganhamos? É da mesma forma como eu disse, a visão da igreja. A nossa visão é preparada e especializada para isso. Nós temos aqui os cultos que nos levam à adoração. Depois nós encaminhamos essa pessoa para o nosso GS, para ela ser amada, para ela ser cuidada. Tudo isso dentro de um grupo pequeno. Logo depois a gente encaminha essa pessoa para o aprendizado, que é passar pelo PCE e continuar então na escola bíblica, até o ponto que ela está com essas 3 bases, ela então está apta a servir, assim podendo ganhar mais vidas e assim gerar mais discípulos. Esta é a visão simples da nossa igreja. E a gente precisa então ganhar vidas, mas como a gente vai ganhar vidas? Fica a questão, como a gente ganha pessoas? Como a gente faz para gerar mais discípulos? A gente primeiro precisa partilhar apaixonadamente o processo. O processo ele é difícil, como a Júlia disse. Muitas vezes a gente passa por uma luta e logo em seguida já vem outra. A gente fala, meu Deus, eu ainda não me recuperei da primeira, já vem outra. Mas esse é o processo. Isso é o que Deus quer. Essa é a parte em que a semente vai morrer. Essa é a parte que você vai morrer para você mesmo e nascer para Cristo, reviver para Cristo. E esse processo de espalhar apaixonadamente, você primeiro precisa conhecer o processo profundo. Você precisa primeiro passar pelo processo. Não tem como você indicar um filme ou uma música que você nunca ouviu e dizer que essa música e esse filme é bom se você nunca experimentou. Deste mesmo modo é o discipulado. Você precisa então passar para os outros, passar para as próximas pessoas o que você vive, o que você precisa viver. É por isso que a Júlia pregou e nos ensinou como ser um discípulo maduro. É para nos prepararmos para esse momento. Que quando chegarmos na maturidade do discípulo, nós então vamos poder transbordar essa maturidade que ganhamos, né? Para partilhar apaixonadamente o processo, nós precisamos primeiro conhecê-lo. O nosso processo é simples e está espelhado na nossa declaração de missão e visão. Esperança Church, geramos discípulos de Jesus que adoram, amam, aprendem e servem. E vamos entender novamente, de forma mais profunda, cada um desses verbos. O adorar, o que significa o adorar no nosso linguajar? Seria vir aos cultos. Nós temos 4 cultos semanais. Este é o segundo, ainda faltam mais 2 ainda hoje. E dependendo da semana ainda temos 5. Ontem ainda tivemos ainda um culto, o pastor mencionou. E vir a esses cultos adorar é o que nos faz então começar a nossa caminhada do discipulado. É neste momento em que a gente vai conseguir vir, levantar as nossas mãos, nos render ao Senhor, de forma sincera e íntegra aos braços de Deus. Logo depois nós vamos então ser encaminhados para um GE. É o que o Clay disse. Quem aqui está participando de um GE? Muitas pessoas levantaram a mão, mas quem ainda não está, eu aconselho que participe e encontre a casa mais próxima de si, para fazer parte, para você ser amado e amar pessoas. Todos nós precisamos ouvir e falar daquilo que nos machuca, daquilo que está parte do nosso processo. Tudo isso são pessoas que trabalham nesse GS preparadas para te receber, te amar, te acolher. Então te instruir da melhor forma possível. O aprender significa participar de uma classe de ensino. A nossa igreja ela é uma igreja que ensina muito.
nós temos o PCE, nós temos então as escolas bíblicas preparadas para cada idade. Tudo isso faz parte desse processo de aprendizado. Não tem como você pregar algo que você não conhece. Não tem como você pregar a verdade se você não foi confrontado com a verdade. Primeiro você precisa conhecer essa verdade, para essa verdade te libertar. E assim você libertar outras pessoas, através da sua vida. O servir é ser voluntário em um dos ministérios. Nós temos muitos ministérios na igreja, muitas áreas na nossa igreja. Cada um é chamado para servir, né? Cada um tem sua própria facilidade em servir em alguma coisa. Tem gente que é melhor em dar um sorriso e a servir no acolhimento, recebendo pessoas. Há pessoas que te recebem todo domingo, toda sexta-feira, com um sorriso no rosto. Essas pessoas são chamadas para isso. Há pessoas que servem na transmissão, há pessoas que servem na projeção. Tudo isso é para aumentar cada vez mais o nosso desejo por Cristo e assim ganharmos mais discípulos para Deus. E todo cristão deveria fazer parte disso. Cada um de nós aqui da igreja precisa estar inserido nesse processo. O primeiro é de ser um discípulo maduro de Jesus, entendendo cada vez mais o processo, fazendo parte desse processo. E logo depois, você vai transbordar isso para a vida de outras pessoas. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Vamos orar. O tempo já está ficando curto. Eu queria convidar os irmãos a fechar os vossos olhos e refletir. Todo cristão hoje está confrontado com este processo. Cada um deve avaliar-se agora nesse momento e pensar: será que eu estou participando em pelo menos um culto da semana? Será que eu consigo vir pelo menos um culto da semana adorar aquele que me amou? Será que eu estou participando? Será que eu consigo participar em uma reunião quinzenal de um GE? Apenas 1h30 a cada 15 dias. Será que eu estou conseguindo fazer esse processo? Será que eu estou conseguindo passar por esse processo? O outro ponto que você deve avaliar é se você está participando de uma classe de ensino. A nossa igreja ela é preparada para te ensinar. Antes deste culto, nós temos 1 hora para ensinar cada um de nós como ser um discípulo amado de Jesus, como ser um discípulo para Cristo. E o último tópico que eu queria que vocês avaliassem é: será que eu estou servindo? Será que eu estou sendo voluntário em pelo menos um ministério da minha igreja? Será que eu estou conseguindo abençoar a vida daqueles que estão me abençoando? Queria que vocês ficassem com essas reflexões hoje e refletissem nisso nesse momento. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por cada vida que aqui está presente, Deus. Senhor, fale aos nossos corações, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, toque agora neste momento, naqueles, ó Pai, que não estão, ó Pai, servindo, ó Pai, de forma íntegra, ó Pai, não está seguindo uma visão, ó Pai. Senhor, que o Senhor toque neste momento na vida de cada um deles, ó Pai. Nos prepare, ó Pai, para sermos discípulos maduros, ó Pai, em Cristo, assim podendo gerar outros discípulos a partir das nossas vidas, Deus. Obrigado, Pai, eu te agradeço nesse momento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Com os olhos fechados, a palavra final deste momento é para aqueles que ainda não seguem a Cristo, que ainda não são discípulos de Jesus. Eu queria convidar então o grupo, ainda com os olhos fechados, os irmãos vão estar de olhos fechados, vão ter aqui pastores para orar por você. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, este é o momento de você se arrepender. Hoje foi me ensinado que o primeiro batismo com o Espírito Santo é o arrependimento. O primeiro batismo que um crente vai receber é o arrependimento. Se você ainda não teve essa oportunidade, este é o momento. Se você ainda não assumiu esse compromisso, quer porque você nunca teve a oportunidade, ou quer mesmo você que deixou de seguir esse compromisso, este é o momento de você vir aqui à frente. Eu convido aqueles que não estão fazendo parte desse compromisso, que selem agora essa aliança com Cristo, fazer parte desse compromisso, gerar cada vez mais discípulos para Deus. Eu queria convidar os irmãos